A seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Motoristas do transporte coletivo endurecem e mantêm indicativo de greve. 5 pessoas são detidas em desmanche de carros no Parque Oeste Industrial em Goiânia. Campanha alerta para cuidados que podem evitar mortes por infecção hospitalar. E ainda, você tem vontade de ganhar dinheiro? Então fique atento, daqui a pouco o especialista conta sobre como alcançar esse projeto. Hoje é segunda-feira, 19 de maio de 2014. O Jornal da Fonte já está no ar. Desde sexta-feira, a pecuária do estado já recebe visitantes, mas a abertura oficial foi realizada hoje com a presença de vários políticos goianos. São esperadas cerca de 800 mil pessoas durante o evento. A abertura oficial da 69ª Exposição Agropecuária de Goiás contou com a presença do governador do estado, Marconi Perillo, da senadora Lúcia Vânia, de deputados federais e estaduais e secretários de estado. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, não compareceu e enviou um representante. Como em anos anteriores, o presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, Ricardo Iano, ressaltou a importância da entidade, criada na Segunda Guerra Mundial, com o papel de garantir abastecimento às famílias goianas. Em 2013, a exposição recebeu 700 mil pessoas e movimentou 70 milhões de reais. Para este ano, a expectativa de público é de 800 mil pessoas. O governador Marconi Perillo falou da sua 11ª participação no evento como governador e da parceria do estado, principalmente na área da segurança. Estão mobilizados, para os senhores terem uma ideia, as senhoras, 7.500 policiais. Claro que não estarão todos aqui todo dia, mas estão mobilizados para focar o rodízio. Os 7.500 policiais mobilizados. E nós vamos investir, o Estado, através do comandante da polícia, 500 mil reais comprando horas, no banco de horas da polícia militar. De forma de dar tranquilidade, a todos os que vêm aqui, a todas as famílias. Sem esse apoio, nós não daríamos conta de realizar esse evento. É um evento muito grande e nós precisamos mesmo do apoio do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, dos deputados, senadores, de toda a comunidade, né? Nós temos aqui uma parceria pública, privada e isso tem feito com que o evento cresça realmente. Foi muito importante esse ano, com muitas novidades, esperando estar agradando a todo o público. A cada ano o evento se inova. Até o próximo dia 31, as famílias podem conferir as diversas novidades trazidas para a 69ª edição. Tem muitas novidades realmente, grandes shows, 3 nacionais acontecendo durante o evento. Eu costumo falar que esse aqui é um grande evento com vários eventos juntos, trazendo um resultado para agradar todo mundo, a família. Ontem nós tivemos um dia belíssimo aqui, um domingo, onde a família pôde vir, passeou, as crianças divertiram e o resultado para nós é muito satisfatório. Na abertura, diversas autoridades políticas foram homenageados pela SGPA e o Correios lançou o selo e o carimbo com alusão à 69ª Expoagro. Resfriado, gripe, gripe suína. E você sabe diferenciar cada uma delas? São sintomas parecidos que confundem as pessoas e podem atrapalhar o tratamento. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a técnica do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Divânia Dias. Olá, Divânia, boa noite. É um prazer tê-la aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Selismar. Divânia, nós estamos tendo aí uma campanha contra a gripe e é justamente essa questão, essa confusão entre esses tipos, né, de gripe. Eu gostaria que você colocasse aos nossos telespectadores quais são essas 3 formas de gripe e se existe uma diferenciação nos sintomas de cada uma.
Então, Celismar, em relação ao resfriado, existem algumas diferenças básicas que podem ser evidenciadas e que podem ser observadas pela população, né? Então, o resfriado, normalmente, ele é causado por um rinovírus, não necessariamente influenza. A gripe já é provocada pelo vírus influenza. O que é importante a gente dizer? O vírus influenza, existem 3 tipos, influenza A, influenza B e influenza C. Normalmente, os vírus que causam infecção em humanos são influenza A e influenza B. E agora eu vou enfatizar um pouco dessas diferenças, como você solicitou, né? Então, em relação ao resfriado, primeiro, o agente etiológico é diferente. Normalmente, a sintomatologia é mais branda, então quer dizer, o indivíduo pode apresentar febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, mas esses sintomas eles vão ser mais brandos. A forma de transmissão é por vias respiratórias, né? Então, quer dizer, ao tossir ou espirrar, essa pessoa pode estar transmitindo, ou mesmo ao tossir, espirrar e não proteger as mãos, e tocar em objetos, esses objetos podem ficar contaminados e posteriormente servir de veículo de transmissão de forma indireta. E ainda em relação ao resfriado comum, né, o que a gente observa? O período de duração é bem menor, então normalmente dura até 4 dias. A época do ano, então invariavelmente ele pode acontecer em qualquer época do ano, mas acontece principalmente no inverno. A questão do tratamento é sintomático, né? Então, de acordo com a característica clínica, ele vai estar tomando medicamento prescrito por um médico. A questão da hidratação vigorosa, esse paciente ele precisa fazer uma hidratação vigorosa. E na presença de qualquer sintoma de desconforto respiratório, ele precisa procurar a unidade de saúde. Em relação ao vírus influenza, né? A gripe propriamente dita. A gripe, normalmente, ela vai ter um início abrupto. Então, a pessoa ela vai apresentar febre. Essa febre normalmente é uma febre maior do que 38 graus Celsius. Então, é febre alta. Normalmente cursa também, né, com prostração, dor de cabeça, muitas dores de cabeça, normalmente muito fortes. Essa pessoa, ela pode evoluir com desconforto respiratório. Então, o paciente ele tem que estar ciente que, de acordo com a característica, o ideal é que procure um serviço de saúde mediante ao início dos sintomas. Se tiver comorbidade, ou seja, né, paciente com diabetes, hipertensão, que faça uso de corticóide, imunodeprimidos, gestantes, idosos, uma série de pacientes, eles devem procurar imediatamente os serviços de saúde para que seja tomado as medidas adequadas, inclusive a prescrição do Tamiflu, que é o medicamento adequado para tratar a infecção pelo vírus influenza. E agora você questionou sobre a gripe suína, né? O que seria a gripe suína? É uma gripe provocada pelo vírus influenza A H1N1. Existe alguma característica clínica que difere da gripe pelo influenza A? Na verdade, o influenza A H1N1, ele tem uma característica, uma evolução semelhante aos demais vírus influenza A, que circulam no Brasil. Por exemplo, a gente tem o influenza A H3N2, que também está circulando e que também está previsto na nossa vacina, que está sendo disponibilizado nas nossas unidades de saúde. Ele também tem uma clínica semelhante. Da mesma forma, o vírus influenza B, uma clínica semelhante. Nosso tempo está acabando, nós tivemos o caso do rapaz que faleceu na semana passada, né? Vítima aí do vírus H1N1. Como é que é? As pessoas, ao sentirem os sintomas comuns de gripe, o ideal aí diretamente, se trata desse vírus aí que tem causado óbitos ao longo dos anos? O período de sazonalidade para a gripe é de 1º de março até 31 de agosto. Nesse período, provavelmente, se o indivíduo apresenta síndrome gripal, que é febre, com tosse, dor de garganta, podendo ou não cursar com desconforto respiratório, o ideal é que ele procure imediatamente um serviço de saúde. Ao procurar o serviço de saúde, ele vai ser orientado a retornar caso agrave, né? A sintomatologia. Mas a orientação inicial é que procure imediatamente. Eu, particularmente, estou um pouco resfriado, o nariz começa a ficar entupido, a gente fica preocupado, viu, Divânia? Eu agradeço a participação da Divânia Dias, técnica do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde. De qualquer maneira, obrigado pelos esclarecimentos, por nos relatar as diferenças dos vírus. Uma boa noite para você. Obrigada. Lavar as mãos. Essa atitude pode salvar uma vida. E a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia realiza campanha para controlar a infecção hospitalar. Confira agora na reportagem.
A mobilização para promover a reflexão a respeito da importância do controle de infecção relacionada à assistência à saúde foi realizada nos semáforos próximos à vigilância sanitária, com distribuição de folhetos informativos para a população. A principal recomendação é a importância do ato de lavar as mãos antes e depois de estar em um ambiente hospitalar. A importância de estar sempre com a mão limpa ao atender um paciente, terminou o atendimento de um, lavar a mão para atender o outro paciente. Então, e o direito da população de exigir que o profissional de saúde lave suas mãos antes de atendê-lo. Segundo a Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde, por ano no Brasil, cerca de 45 mil pessoas morrem em decorrência das infecções hospitalares, adquiridas depois da internação ou até mesmo após a alta. Existe uma norma federal que fala que é direito do paciente ele exigir que o profissional lave as mãos para atendê-lo, né? E aquele acompanhante que estiver no ambiente hospitalar, ajudando aquele seu ente querido que esteja internado, também tem que ter o cuidado de lavar sempre as mãos. Apesar de não podermos eliminar as infecções, é possível controlá-las e até diminuí-las se lavarmos as mãos. Nós já temos casos das superbactérias ou as bactérias multiresistentes, como são conhecidas, que sim, podem levar a óbito. É muito importante a população tomar cuidado com elas. A população aprova a campanha e concorda que lavar as mãos é essencial. Muito bom mesmo, que pelo menos vai prevenir de todas as infecções. A lavagem das mãos é sempre importante, né, para estar evitando a transmissão de micro-organismos. Com certeza, né, é benefício da saúde. Acho que é importante, né, para não trazer, principalmente no ambiente hospitalar, para não levar infecção hospitalar ou qualquer outra bactéria que possa afetar os pacientes. E neste fim de semana foi realizado na Igreja Fonte da Vida o culto Brasil contra a Pedofilia. A iniciativa marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração contra Crianças. Sede de justiça, sacia minha sede, Senhor. Foi assim, com muita sede por justiça, que foi realizado o culto especial Brasil contra a Pedofilia neste sábado, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Realizado pelo bispo e deputado Fábio Souza, o objetivo da reunião é reforçar a luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes e alertar as famílias sobre o que pode ser feito para extinguir esse crime. Milhares de pessoas reunidas com o propósito de dar um fim à pedofilia e ao silêncio de muitas crianças que já foram abusadas. Como o slogan da campanha só não é contra a pedofilia quem é pedófilo, a gente tem que vir aqui na igreja conscientizar a população, porque uma criança que sofre abuso sexual, ela cresce uma criança com deficiência emocional, cresce uma criança que até às vezes com deficiência física, com deficiência social que ela retrai. Isso tira, né, uma possibilidade de ela crescer futuramente, isso traz para ela muitos problemas na vida social dela. Eu acredito que a igreja está fazendo a parte dela, buscando a Deus, né, espiritualmente falando, né, buscando a Deus para que as crianças estejam protegidas. E naturalmente nós estamos também declarando que nós somos contra a pedofilia. Eu acredito que é assim que a gente pode vencer esse mal. O Brasil é o segundo no mundo em índices de exploração sexual infantil, realidade que assusta. E esse absurdo tem que ter um fim. E a Igreja Fonte da Vida tem por finalidade nesta noite protestar contra este crime, que é um crime hediondo, absurdo, tem que ir para a cadeia quem comete esse tipo de barbárie. E hoje a Igreja Fonte da Vida, nessa oportunidade que nós temos, nós estamos declarando não à pedofilia. Sem dúvida alguma nós temos que nos posicionar, como a palavra de Deus diz, nos colocar na brecha, estávamos orando, intercedendo, pedindo para Deus mandar um anjo, né, no encontro de cada criança, cada adolescente que tem sofrido abuso, sejam eles de cunho sexual ou não, todo tipo de abuso. Pessoas para estarem vendo e estarem acudindo, né, essas crianças. O bispo e deputado Fábio Souza, que há muito tempo vem desenvolvendo trabalhos contra a pedofilia, presidiu em 2010 a CPI que investigou crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo ele, a luta não vai parar. A gente faz isso há muito tempo, tanto eu quanto a minha esposa, ela na frente da Alcance e eu
como deputado, nós temos uma guerra, uma verdadeira batalha que é de combate à pedofilia. Eu acho que tudo que a sociedade puder fazer, sociedade organizada, religiosa, políticos, enfim, puderem fazer para divulgar essa guerra, essa luta, informar a população, será muito bem-vindo. Para a bispa Rúbia de Souza, o evento é muito importante para mobilizar o Brasil contra esse crime que, infelizmente, apresenta grandes índices no Brasil. Dou graças a Deus pela iniciativa do bispo Fábio Souza em conclamar, em levantar, em reunir o povo para um clamor contra este crime perverso, contra essa perversidade. Depois de uma palavra abençoada ministrada pelo bispo e deputado Fábio Souza, com muito louvor e unção, o culto foi finalizado com uma forte oração declarando a proteção das crianças e dos adolescentes. A seguir, polícia tira mais uma quadrilha de ladrões de carros das ruas de Goiânia. E ainda você acompanha como está a situação do transporte coletivo de Goiânia com indicativo de greve dos motoristas. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já. Voltamos com o Jornal da Fonte. A Polícia Civil encontrou no sábado um desmanche de veículos no Parque Oeste Industrial em Goiânia. 5 pessoas foram presas em flagrante. Foram presos Fábio Emídio Feitosa, Ricardo Rodrigues, Rubens Francisco de Souza, Giancarlo Pinto e Emivaldo da Silva dos Santos. Policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores realizaram a prisão desses 5 suspeitos de participarem de um desmanche de um carro em uma oficina no setor Parque Oeste Industrial em Goiânia. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos, delegado Edson Carneiro. Delegado, como que tudo aconteceu? Bem, a Polícia Civil, a Furtos e Roubos vem fazendo um trabalho de monitoramento das oficinas mecânicas, principalmente no que tange a lanternagem. Por quê? Porque vem ocorrendo um grande número de pessoas que estão adquirindo veículos batidos em leilões e posteriormente levam esses veículos para a oficina, onde são encaminhados veículos roubados para lá para serem retiradas essas peças e feito um transplante, ou seja, tira-se as peças do roubado e joga-se do veículo comprado no leilão. A partir desse momento que os policiais chegaram nesse local, que ele estava com maçarico, descaracterizando um veículo roubado, foi dada voz de prisão para todos. Tem o proprietário da oficina, os funcionários que estavam colaborando com o desmanche do veículo e tem a pessoa que compra o veículo do leilão e também levou para aquele local o veículo roubado. Agora, eles então faziam uma espécie de maquiagem com os veículos do leilão, eles pegavam um veículo roubado, tiravam algumas peças, tiravam a carcaça. Só para vocês entenderem, compra-se um veículo no leilão totalmente destruído, você tem o chassi e o motor intacto. E posteriormente você já vem com um documento legalizado. E infelizmente ele não sai como grande monta, ou seja, o sucata. Ele sai como um veículo que pode ser circular. Eles pegam um veículo roubado, tiram-se as peças e montam em cima daquele chassi, tendo um veículo altamente lucrativo e poder aquisitivo bem baixo do mercado. Os funcionários eles sabiam do que se tratava, sabiam que era um ato ilegal? Olha, se você pega um veículo, se você está desmanchando ele para colocar um outro veículo, não tem o porquê. E se você pega e corta o chassi daquele veículo que você está desmanchando com maçarico, ora, subentende que você está tirando de circulação um veículo produto de crime. Por quê? Porque senão não havia necessidade de cortar o número de chassis. Então nós entendemos que todos sabiam o que estavam fazendo, motivo pelo qual todos foram autuados. Qual que é o papel do catador de papel aí nessa questão? Olha, ele funcionava da seguinte forma, ele pegava o seu carrinho que ele utilizava lá, segundo ele, pegava o restante daquelas peças que não eram mais utilizadas, ou seja, não precisaria daquele outro veículo, colocava em seu carrinho e, segundo ele, vendia por peso. Nós entendemos que a participação dele também existe no contexto, porque se não tirar aquelas peças ali, seria um flagrante, ficaria ali para a polícia não poder encontrar. Todos vão responder pelo mesmo crime? Todos foram autuados em flagrante por receptação qualificada e formação de quadrilha. Não cabe fiança na delegacia. Todos estão à disposição do Poder Judiciário. Nós tentamos falar com cada um deles, mas nenhum quis nos conceder entrevista. Agora, mudando de assunto, os motoristas do transporte coletivo de Goiânia tiveram a tarde toda de reunião para decidir os rumos da discussão salarial da categoria. Sem acordo, o indicativo de greve continua.
e vamos conhecer como fica a situação dos usuários com a repórter Graciele Oliveira, que acompanhou toda a discussão. Graciele, boa noite. Como que fica a situação desse pessoal? Boa noite, Segismar. Boa noite a todos. Bom, depois de horas de discussão, a audiência de conciliação do dissídio, do coletivo de greve entre motoristas, coletivo de greve dos motoristas, a reunião foi entre CETRANSP, Sinditransporte, Sindicoletivo. Essa reunião terminou sem acordo. O Sindicoletivo discorda do acordo feito entre o CETRANSP e o Sinditransporte, em que concede aumento de 7% do salário e 16% de ticket de alimentação. O descontentamento resultou em greve de 2 dias na semana passada. Os representantes, o representante dos motoristas, o Sindicoletivo, eles querem reajuste de 15%, aumento do ticket de alimentação de R$ 375 para R$ 500 e o retorno do serviço de manobra para os trabalhadores que trabalham aí no período da madrugada ou ajuda de custo de R$ 750. Uma nova audiência ficou agendada para depois de amanhã, às 2 da tarde. E aí nós veremos como ficará, se os motoristas entram em greve novamente ou se eles entram num acordo aí, o Sindiccoletivo, o Sinditransporte e o CETRANSP, a fim de solucionar todo esse impasse aí que tem deixado toda a população na mão, né, Segismar? É muito complicado essa divergência entre os dois sindicatos, Sindicoletivo, Sinditransporte. Acaba que quem paga o pato na realidade é o usuário, que fica sem saber se vai conseguir chegar em casa. Homem com mais de 20 passagens pela polícia é preso em Aparecida de Goiânia. O bandido usava documentos falsos. Na última quarta-feira, a Polícia Militar realizou a prisão de Leandro Silva, juntamente com Leandro Rodrigues. Foi no dia 14 de maio, 2 suspeitos de roubarem uma carga de óleo avaliada em R$ 77 mil. Só que, após a averiguação da Polícia Civil, foi verificado que Leandro Silva não era Leandro, e eles não eram charás. Ele foi identificado como Miller Antunes. Sobre esse assunto eu vou conversar com o delegado titular da Delegacia de Roubo de Cargas. Doutor Zé Maria, como que foi descoberta essa alteração na identidade? Populares viram na televisão a imagem dele e quando viram o nome que ele passou, perceberam que não era. Em Itubiara, uma pessoa de lá ligou e disse que ele era foragido da justiça. Aí foi verificar e a identificação criminal constatou que o nome dele era outro e era uma pessoa que tinha já várias passagens pela polícia e usou o nome de uma pessoa de São Paulo e felizmente, graças a essa intervenção foi possível cumprir o mandado de prisão e agora, além do roubo que ocorreu em Aparecida, posteriormente ele será encaminhado à comarca de Itumbiara para que possa responder perante o juiz daquele local. Ele já é um velho conhecido da polícia, tem várias passagens, delegado? Tem passagens por vários tipos de crime, a notícia de que ele praticou crimes também no estado de Minas Gerais. E o mais importante foi que agora a pessoa verdadeira foi identificada. Vamos verificar se essa pessoa é conhecida ou não dele, porque ele acabou sujando o nome de uma pessoa que não fez nada. Então é mais um fato aí que pesa e que será apurado até o final do inquérito. O que ele declarou em depoimento para o senhor? Não declarou nada. Usou o direito constitucional de ficar em silêncio e não esclareceu nada, nem no flagrante, nem aqui nessa delegacia. Qual vai ser o procedimento a partir de agora? Ele continua aqui na Delegacia de Cargas, na DECAR, ou ele vai descer para a CPP? Vai até a casa de prisão provisória, dando certo, amanhã cedo já será encaminhado e dali as providências ficam a cargo do Poder Judiciário. O assunto agora no Jornal da Fonte são os investimentos financeiros. Uma alternativa para quem deseja guardar algum dinheiro. E para quem quer investir, existem diversas modalidades, como caderneta de poupança, títulos públicos, clubes de investimentos e muito mais. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o educador financeiro José Mário Carvalho. José Mário, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite.
Para quem está iniciando nessa modalidade de investimento, qual que é a melhor opção, Zé Mário? A mais fácil? A mais fácil, e a gente não considera investimento, é a caderneta de poupança, porque possui liquidez diária. Você precisando do recurso, você vai ao banco e saca. Vai perder o valor do rendimento daqueles dias, né, que faltam para completar o aniversário, mas você pode fazer uso do seu dinheiro. A partir da caderneta de poupança existem outros produtos que são mais sofisticados e aí requerem um pouco mais de cuidado por parte do aplicador. A poupança realmente não deixa ninguém rico, né? Agora, quais são as formas alternativas que você pode indicar para o nosso telespectador que deseja alçar voos maiores na área de investimento? Pois é, a recomendação é sempre a seguinte: você não vai ficar rico com dinheiro aplicado em banco. Isso é uma verdade que não cabe contestação. Note que os grandes empresários, as pessoas que possuem fortunas no Brasil, eles não têm dinheiro em banco. Eles simplesmente aplicam o seu dinheiro na atividade produtiva. Eu costumo considerar o banco como um estacionamento para o seu dinheiro. Você encosta ele lá, aplica por meses, até ter uma atividade melhor para ele, uma aplicação, um investimento melhor para ele. Você não vai ficar rico com a aplicação bancária. Zé Mário, tem alguns bancos que têm a modalidade, todos os bancos, né? Alguns chamam de CDB, CDBDI. Qual que é a diferença desses fundos de investimento para a poupança, por exemplo? Na sua opinião, qual que é o mais vantajoso? Os recibos de depósito bancário, os RDBs e os CDBs, que são certificados de depósito bancário, são instrumentos que os bancos utilizam para captar dinheiro da população e repassar para aqueles que são interessados em tomar esse dinheiro. A caderneta de poupança, ela funciona como uma reserva técnica, aquele dinheiro que você reserva para algum tipo de eventualidade, para alguma compra futura. O CDB e o RDB, eles são um pouco mais sofisticados, porque se você precisar lançar mão desse dinheiro antes do prazo do vencimento, você poderá ter problemas e poderá inclusive vir a ter prejuízo. Por isso é muito cuidado, a recomendação é sempre que você se cerque de muita informação antes de escolher o tipo de aplicação para o seu dinheiro. Você falou com relação a esses cuidados, as informações. E Bolsa de Valores, Zé Mário, é um procedimento simples de se acompanhar para quem investe na Bolsa de Valores? Bolsa de Valores é para profissionais, pessoas que têm sangue muito frio e que não se assustam. A Bolsa de Valores, ela funciona na base de boatos, ela oscila com acontecimentos que para nós não fazem nenhum nexo. A Bolsa sobe, a Bolsa desce, então é muito perigoso. Eu tenho visto, inclusive, pessoas treinadas, pessoas com bastante tempo, né, de trabalho em cima de ações, em cima de bolsa, sofrendo prejuízo. Para quem não gosta de correr riscos, fique longe da bolsa. Qual que é o ideal para quem deseja poupar, Zé Mário, para algum tipo de problema no futuro, algum tipo, para ter pelo menos um pé de meia? Quantos por cento de salário você recomendaria para o nosso telespectador começar a iniciar a sua poupança? Pelo menos 10% da sua renda você separa todo mês, dentro daquela máxima. Pague-se primeiro. Você tem que primeiro pagar para você e depois fazer com que aquela sobra dos 90% você se ajuste com a sua despesa mensal da sua família. Separe 10% do seu salário, da sua renda todo mês e você verá que no curto e médio prazo você terá tranquilidade financeira. Agora, voltando àquela questão da Bolsa de Valores, Zé Mário, se a pessoa quiser, existem mecanismos dela contratar uma empresa para que o profissional acompanhe, é seguro isso? Você contrata uma corretora e essa corretora vai fazer as operações de compra e venda de ações em cima daquele perfil que ele analisar sobre você. Você gosta de correr risco, não gosta de correr risco, existem determinados tipos de ações para cada tipo de investidor. Não recomendo para as pessoas que não têm conhecimento sobre isso se jogar na bolsa sem acompanhamento profissional e sem ter todos os conhecimentos técnicos, inclusive quanto ao peso do risco nesse tipo de aplicação. Muito bem, nós conversamos com o especialista em finanças, José Mário dos Santos, falando sobre os diversos tipos de investimento. Zé Mário, muito obrigado pelas informações. Fica aí os cuidados para o nosso telespectador com relação à Bolsa de Valores. Uma boa noite para você. Boa noite. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã, meio-dia e 45, no Jornal Goiás Alerta. Na sequência você fica com toda a repercussão dos campeonatos brasileiros Série A, B e C, no programa Na Marca do Pênalti, com Luiz Duarte e toda a sua equipe. Melhor dessa noite para você e até amanhã.